uma cidade cercada, uma fonte fora dos muros, e um túnel escavado no escuro para levar a água para dentro. Esta é a história do túnel de Ezequias. Hoje vamos à cidade de Davi, no coração de Jerusalém antiga, para entender como um corredor subterrâneo mudou o destino da cidade. Este não é apenas um feito de engenharia, é um testemunho de sobrevivência, estratégia e fé, esculpido na rocha viva, sob a cidade mais disputada do mundo. Fique comigo até o fim, pois teremos uma resposta direta. O que esse túnel prova, o que ele não prova, e por que, depois de quase 3.000 anos, ele ainda importa tanto para a nossa compreensão da história. Para entender a genialidade do túnel, precisamos primeiro entender o problema. A principal nascente de Jerusalém, a fonte de Gion, brotava no Vale do Cedron. Imagine a geografia. A cidade murada ficava no alto de uma colina, mas a sua fonte de vida, sua água potável, estava lá embaixo, do lado de fora das fortificações da época. Em tempos de paz, isso era administrável. Os habitantes desciam, coletavam água e subiam de volta. Mas em tempos de guerra, essa configuração era um desastre anunciado, um convite ao inimigo. Qualquer exército sitiante poderia facilmente cortar o acesso à água, envenená-la ou simplesmente montar guarda e atacar quem descesse para buscá-la. A cidade morreria de sede, com o avanço implacável do Império Assírio no final do século VIII a.C. O rei Ezequias sabia que precisava de uma solução radical, uma que tornasse a água completamente inacessível para quem estava do lado de fora, e totalmente segura para quem estava dentro. O plano era ao mesmo tempo ousado em sua execução e simples em sua teoria. Escavar um conduto subterrâneo, um túnel que partisse diretamente da fonte de Gion, atravessasse a rocha, sob a cidade de Davi, e desaguasse em um novo reservatório construído dentro das muralhas, menos a futura piscina de Siloé. A estratégia de escavação era ainda mais ambiciosa. 2 grupos de trabalhadores começariam a cavar a partir de extremidades opostas e deveriam se encontrar em algum ponto no meio, no coração da colina. Pense nas condições. Eles não tinham bússolas de precisão, não tinham níveis a laser, não tinham GPS. A única iluminação vinha de lamparinas a óleo, que consumiam o pouco oxigênio disponível no subterrâneo. As ferramentas eram cinzéis e martelos de ferro. O sucesso dependia do ouvido atento ao som da martelada do outro lado da rocha, e de um conhecimento prático, quase intuitivo, da geologia calcária da região. Se ouvirem o outro grupo, sigam o som. A água precisa cair, nunca subir. A inclinação deve ser leve, mas constante. E faremos curvas se a rocha mandar, seguindo suas fraquezas. O resultado é um túnel com pouco mais de 530 metros de comprimento, com um traçado sinuoso que, de fato, parece acompanhar as fraturas e falhas naturais da rocha calcária. A inclinação é uma obra-prima de engenharia hidráulica antiga, uma queda total de apenas 30 centímetros ao longo de meio quilômetro. É uma inclinação mínima, quase imperceptível, mas perfeitamente contínua, o suficiente para que a água escoe por gravidade, sem estagnar em nenhum ponto e sem ganhar velocidade excessiva. As paredes do túnel guardam as marcas do trabalho. Você pode ver as batidas alternadas dos cinzéis, como um registro fóssil do ritmo dos trabalhadores. Um metrônomo antigo, batendo na escuridão. O teto também conta uma história. Ora, ele é rebaixado, onde os escavadores tiveram que vencer blocos de rocha mais duros. Ora, ele se torna bem alto, onde a rocha cedeu com mais facilidade. Em alguns pontos críticos, os engenheiros da época perceberam que precisavam de mais espaço para o fluxo e rebaixaram o piso para conter picos de vazão, antecipando problemas hidráulicos com séculos de antecedência. É um projeto vivo, que se adaptou à montanha à medida que era criado. E como sabemos que eles se encontraram? Perto da saída, na extremidade de Siloé, foi encontrada uma placa de pedra, com uma inscrição em hebraico antigo. Conhecida hoje como a inscrição de Siloé, ela registra, com a emoção de quem viveu o momento, o clímax da obra, o encontro das 2 equipes. O texto descreve vividamente como, quando faltavam apenas poucos metros, as 2 frentes de trabalho começaram a escutar uma a outra. Descreve a ansiedade, a rocha ficando cada vez mais fina, até que o golpe final abriu a passagem e a água começou a correr da fonte até o reservatório pela primeira vez. Não é um texto real, não é uma proclamação de vitória, é um relato técnico e profundamente humano, de trabalhadores anônimos,
registrando com orgulho a obra que acabaram de concluir. E quando faltava pouco para o fim, ouviu-se a voz de um homem chamando o outro. E no dia em que o túnel foi aberto, os cortadores de pedra golpearam, cada um em direção ao seu companheiro machado contra machado, e as águas correram da fonte para o reservatório. É a assinatura de quem cavou no escuro, a prova de que o encontro não foi um acidente, mas um triunfo da planificação. Mas por que essa obra salvou Jerusalém? Precisamos entender a tática assíria de cerco. Era uma estratégia de paciência e desgaste. Eles isolavam a cidade, cortavam todas as linhas de suprimentos e simplesmente esperavam, sem comida e, principalmente, sem água. A cidade cai por dentro. O moral se desfaz, as doenças se espalham e a rendição se torna inevitável. Com uma fonte de água segura e abundante dentro dos muros, a resistência ganha o seu bem mais precioso: tempo. Tempo para que o inimigo se canse, para que suas próprias linhas de suprimento se esgotem, ou para que uma solução diplomática seja encontrada. O túnel faz duas coisas geniais ao mesmo tempo. Ele garante o abastecimento para a população de Jerusalém e, ao desviar a água da fonte de Gion, nega essa mesma nascente aos sitiantes que estavam acampados no vale. É a mais pura engenharia aplicada diretamente à sobrevivência de uma nação. A questão que sempre surge é: quando exatamente isso foi feito? A atribuição do túnel ao reinado de Ezequias faz sentido por um conjunto robusto de evidências que se conectam. Primeiro, a própria inscrição, com seu estilo de escrita hebraica, é compatível com o período do final do século VIII a.C. Segundo, o contexto arqueológico da cidade mostra que, nessa época, as fortificações foram ampliadas para incluir essa nova área com o reservatório de Siloé. Terceiro, a pressão assíria está amplamente documentada, não apenas na Bíblia, mas em anais assírios, que descrevem o cerco de Senaqueribe a Jerusalém. E por último, a lógica pura de defesa hídrica é a solução perfeita para o problema exato que Ezequias enfrentava. Embora pesquisas modernas ainda discutam detalhes finos da cronologia e dos métodos exatos de escavação, a janela histórico-arqueológica permanece solidamente coerente com o final do século VIII a.C. É igualmente importante ser claro sobre o que o túnel não é. Ele não narra batalhas em suas paredes. Ele não descreve milagres. Ele não é uma crônica religiosa. E ele sozinho não resolve todas as complexas questões de cronologia do período dos reis de Judá. O túnel é, em sua essência, uma obra pública monumental, que fala com a linguagem da pedra, da água e do declive. Seu valor é estrutural, não narrativo. Ele nos mostra a capacidade de organização de um governo, o conhecimento técnico avançado para a época e, acima de tudo, a prioridade estratégica dada à segurança hídrica, sob uma ameaça real e iminente. Então, o que ele prova? De forma conclusiva, prova que a Jerusalém da Idade do Ferro executou um projeto de engenharia hídrica extremamente sofisticado para o seu tempo, um dos mais impressionantes do mundo antigo. Prova que houve uma coordenação precisa de equipes, trabalhando de ponta a ponta, com um encontro planejado e bem-sucedido no subsolo. Prova que a cidade estava ativamente redesenhando sua própria topografia e infraestrutura para resistir a um cerco militar. Em suma, o túnel de Ezequias confirma a racionalidade prática e a visão estratégica de um reinado que, diante da maior potência militar de sua época, escolheu a água como sua principal linha de defesa, no subterrâneo escuro e silencioso, longe dos olhos do inimigo. Um simples fio de água, corrente torna-se uma muralha invisível e impenetrável. O túnel de Ezequias não é apenas uma passagem sob a terra, é a artéria que manteve o coração de Jerusalém batendo, quando tudo indicava que ele deveria parar. Se este episódio te ajudou a enxergar a cidade por uma nova perspectiva, a enxergar a história escrita na própria rocha, por favor, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal, e compartilhe este vídeo com alguém que também se fascina por esses mistérios. E agora, eu quero saber de você. Nos comentários, me diga. No próximo vídeo, devemos seguir o fluxo da água e explorar em detalhes a piscina de Siloé e suas descobertas recentes. Ou devemos voltar à nascente A, fonte de Gion, para entender seus canais ainda mais antigos? A sua opinião decide o nosso próximo destino. Obrigado por assistir e até a próxima.